Estamos aí com mais uma aula do nosso curso básico de teologia falando a história do povo hebreu. Na aula passada nós falamos um pouco acerca de Abraão, né? Falamos de Abraão, contamos aí sobre ele e a sua esposa, quando ele teve o filho com Agar, né? Que teve Ismael com a escrava egípcia. E falamos acerca de Ismael, que quando Ismael estava mais ou menos aí com seus 14 anos de idade, Abraão estava com quase 100 anos, e aí quando Abraão está com 100 anos e Sara com 90 anos, então Sara engravida e tem o primeiro filho. E nós falamos isso no livro de Gênesis, né? Nós estamos aqui em Gênesis, e em Gênesis no capítulo de número que nós paramos, de número 21, capítulo de número 21 e o versículo de número 5, onde diz que era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. Então era Abraão na idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E falamos que Sara, ela tinha uma diferença de idade para Abraão de 10 anos. Nós encontramos essa diferença de idade em Gênesis, no capítulo 17, e no versículo de número 17. Então, Gênesis, capítulo 17, versículo 17, nós vamos ver essa diferença de 10 anos. Então prostou-se Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Né? Porque ali o anjo tinha falado para ele que daqui de hoje a um ano vocês teriam um filho. Como ele estava com 99 e Sara com 89, ele diz, mas um homem com 100 anos vai ser pai e uma mulher de 90 anos será mãe? Então aqui nós vemos que a idade de Sara para Abraão era uma diferença de 10 anos. Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Então nós falamos que o primeiro filho, que foi Isaque, veio na vida de Abraão quando esse estava com 100 anos de idade, lá em Gênesis, no capítulo 21. Amém? Aí nós vemos também no capítulo 21, a partir do versículo 9, sobre Agar, que foi ao deserto, né, que Abraão devia ter ali de 1 a 2 anos de idade, quando ele tinha desmamado. E aí Agar foi para o deserto, Abraão mandou ela embora, e ela coloca Ismael ali e se afasta, diz que não vê ele morrer. E nós falamos sobre o choro do menino, que ele não era uma criança, ele já tinha ali uns 16 anos de idade, e que na realidade ele poderia estar orando, porque Deus ouviu a voz do menino, não o choro, mas a voz. Muitos pregadores dizem que ouviu o choro do menino, mas na realidade ele já era já estava indo para a adolescência. Então falamos também do pacto, e vamos falar aqui agora de Isaque. A história de Isaque em Gênesis 26 nos apresenta um testemunho muito inspirador, a partir da atitude pacífica que ele teve em relação aos problemas que enfrentou, mostrando sua confiança na provisão de Deus. Isaque tinha 75 anos quando seu pai Abrão faleceu, e ele recebeu em herança tudo o que era de seu pai. Gênesis capítulo 25 e o versículo 5. Isaque se casou com Rebeca, neta de Naor, irmão de Abraão. Ela foi escolhida de modo que muito singular pelo servo mais antigo de Abraão, que o fez prometer que encontraria uma esposa entre os seus parentes. Gênesis 24. Rebeca era estéril e Isaque orou a Deus por um filho. 20 anos depois, Rebeca teve os gêmeos Esaú e Jacó. Então, 20 anos depois, eles tiveram Esaú e Jacó. Deus cumpriu a palavra. Isaque foi para Gerar, terra dos filisteus, reino de Abimeleque, uma região fértil e regada. Isaque prosperou naquela terra, alcançou ainda prestígio e posição especial. Em Gerar,
havia poços que há muito tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Entretanto, sua ascensão gerou inveja e ciúmes, o que levou muitos homens filisteus a entulharem os poços, enchendo-os de pedras e terra. O próprio rei mandou-o embora dali, pois se sentia ameaçado devido à prosperidade que tinha alcançado. Isaque mudou o seu acampamento para outra região e tornou a abrir outros poços que tinham sido cavados por seu pai, mas entulhados pelos filisteus. Ao encontrarem um poço com água nascente, os pastores daquela região reclamaram, dizendo que a água pertencia a eles. Isaque não discutiu e cavou outro poço, mas novamente aqueles pastores reivindicaram o poço para eles. Então Isaque foi para mais longe e cavou outro poço, dando-lhe o nome Reobote, porque dizia: agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Glória a Deus. Então, vamos falar aqui um pouco sobre Jacó, né, e Esaú, porque para falar de Isaque nós temos que falar de Jacó e Esaú. Então nós temos aqui no capítulo que nós estamos, capítulo 25, né, 25, versículo 7, que Abraão morreu aos 175 anos de idade, né? Então quando Abraão tinha 50 anos de idade, Noé morreu. Noé foi vivo, ficou vivo até o nascimento e a adolescência de Abraão. Noé era vivo. E aí, depois que Abraão, com 70 anos de idade, ele então sai de Harã, quando ele tinha 70 anos de idade. E com 100 anos de idade, ele tem o seu primeiro filho, que é Isaque. Aí Deus pede o seu filho em sacrifício. Adão, ele vai oferecer esse sacrifício. Tem algumas lições nesses acontecimentos, mas eu vou deixar estas lições acerca de Isaque sendo sacrificado mais à frente. Nós vamos falar sobre isso, mas neste momento nós vamos seguir com a história do povo hebreu. Então nós vamos falar aqui acerca de Abraão, quando ele morre aos 175 anos. Isaque começa então com todos os bens de Abraão. E aí temos aqui os descendentes de Ismael. Se os irmãos puderem posteriormente, dá uma lida em Gênesis 25, é muito importante. Gênesis capítulo 25, versículo 12. Anota aí, faça uma anotação. Eu sei que você está com um caderno de anotações. Faça uma anotação, fazer leitura. Gênesis capítulo de número 25 e o versículo 12 ao 18, que fala dos descendentes de Ismael. Assim como Jacó teve 12 filhos, Ismael também teve 12 filhos e surgiu ali uma nação. Tá? Depois, mais na frente, nós vamos falar desta nação, porque nós vamos tratar de algumas matérias que retornaremos a esse ponto da história. Mas é bom você dar uma lida, saber que Ismael também foi uma nação aí muito grande. Então temos aqui no versículo de número 19, Gênesis capítulo 25, versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os 2 filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão,
agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Então nós temos aqui Isaque. Né? Temos aqui Isaque. Ó, vamos lá vamos nós com os nossos desenhos aqui. Tinha Isaque e temos Isaque, e Isaque casou com Rebeca. Então vamos colocar aqui. Rebeca. Tá? Quando houve a união dos dois, Isaque, ele tinha 40 anos. 40 anos quando eles casaram. Ok? Quando Rebeca deu à luz, ela deu à luz a Esaú e Jacó. Ela deu à luz quando Abraão tinha, vamos por aqui, ó. Abraão não, Isaque. Quando Isaque tinha 60 anos. Olha aí. Então, da oração de Isaque, quando Isaque se casou, até Rebeca dar à luz, se passaram 20 anos. Ó. 20 anos. Ok? 20 anos depois, Rebeca deu à luz a Jacó, a Esaú e Jacó. Então temos aqui 20 anos. O texto da palavra de Deus nos diz que eles eram gêmeos. Vamos pôr aqui. Gêmeos. Que eles eram gêmeos. Então vamos lá. Está acompanhando aí? Então nós temos aí um casamento. Quando Isaque tinha 40 anos de idade, há alguns mistérios e revelações muito grandes quando o servo de Abraão vai buscar Rebeca para Isaque, né? Mas não dá para nós falarmos tudo. Então eu estou falando alguns pontos. Então Isaque casa com Rebeca e depois de 20 anos ela dá luz a gêmeos. Né? Ela já esperou menos que Sara, né? Sara foi dar à luz a Isaque quando ela tinha aí 90 anos de idade. Então, aqui foi mais novo, né? Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Já Isaque já tinha 60 anos quando nasce Esaú e Jacó. Então, ele dá à luz, ele é pai um pouco mais cedo que Abraão. Então, vamos lá. Esaú e Jacó. O que é interessante, irmãos, e nós vamos falar sobre isso, que o primogênito, quem era o primogênito do nascimento de Esaú e Jacó? Ora, a Bíblia nos diz aqui, ó, olha aí, versículo 25, a Bíblia aberta, irmão, Bíblia aberta, caderno de anotação, olha aí. Gênesis capítulo 25 e o versículo 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Ó. Então saiu o primeiro. Quem foi o primeiro? Esaú. Ó. Saiu o primeiro. Todo ruivo, ele ruivo e revestido e cheio de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú, porque Esaú significa peludo. Esaú, peludo. Presta bem atenção, nós vamos devagar. Peludo. Nasceu Esaú, o primeiro. Aí você vai ler no mesmo capítulo aqui, dando sequência, o versículo 26. Depois saiu
Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, depois saiu o segundo. Quem era o segundo? Jacó. Então nós temos aqui, ó, primeiro, temos aqui segundo. Segundo nasceu Jacó. Nasceu com a sua mão ali agarradinha ao calcanhar de Esaú. Porque a palavra Jacó vem da raiz Iacó, que significa aquele que segura o calcanhar ou o calcanhar. Então, aquele que segura o calcanhar, ó, segura calcanhar. Calcanhar. Ok? Por isso deram o nome Jacó. Agora, por que estou dizendo isso? Os irmãos viram, os irmãos podem ler, os irmãos podem aplicar o oica aí. Primeiro, observação, ó, oica, observação, interpretação, né? Correlação e aplicação. Não se esqueça disso, irmão, ó. Oica, observação. Primeiro você faz uma observação no texto. Depois, interpretação. Interpretação. Correlação. E aplicação. É isso que eu vou fazer no texto hoje. Hoje nós vamos fazer o oica. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Observação. Observar o texto. Ponto final, vírgula, né? Observar as regras da escrita. Então vamos fazer uma observação. Por isso que eu leio o versículo bem devagar, para nós fazermos primeiro essa observação. Então, observação. Depois, interpretação. O que, como, onde, porquê. Né? Vamos fazer uma interpretação literal, espiritual. Eu gosto de dizer que existe duas maneiras de interpretarmos um texto. A primeira é a literal. É você interpretar o texto como ele é. A segunda seria espiritual, aonde você vai extrair experiências espirituais para nós. Então, existem vários tipos de interpretação, temática. Mas eu estou falando assim, primeiro tem a tipológica. Então, mas eu gosto de usar sempre essas duas, literal e espiritual, porque fica mais fácil de guardar. Então, literal e espiritual. É literal, é espiritual, tá? Correlação. Como relacionar este acontecimento como uma experiência, como uma figura, ou até mesmo como uma interpretação, né, para os dias de hoje. Assim como Paulo, nós falamos ontem na sua carta aos Gálatas, ele usou o casamento, o relacionamento de Abrão com Agar e o relacionamento de Abraão com Sara, né? Era como uma figura de linguagem, não era literal, mas tirando experiências para aquele momento que servisse na vida espiritual. Então, nós vamos fazer isso também aqui, que seria a correlação. Como vamos relacionar isso com os dias de hoje? E aí sim você vai ter a aplicação. Você só pode fazer a aplicação de um texto depois que você passa por essas etapas aqui, ó. Tá bom? Então você passa por essa etapa, agora você vai aplicar. Então vamos lá. O texto é bem claro, irmãos. Tem gente que às vezes começa a querer emendar muita coisa no texto. Então ele quer trazer coisas do texto que o texto não diz. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Primeiro você tem que fazer uma observação e ver o que o texto diz. Nasceu o primeiro.
ruivo, cheio de pelo. Por isso deu o nome de Esaú, que significa peludo. Então o nome Esaú significa o quê? Fazendo uma observação no texto. O nome Esaú significa o quê? Peludo. Peludo, por isso deram o nome de Esaú. Assim, quando Ofni e Finéias perderam a arca do Senhor, aí o mensageiro veio avisar Eli, olha, os seus filhos morreram e a arca do Senhor foi tomada, aí Eli cai, morre, e aí tinha uma mulher que estava grávida, aí a criança nasce, ela também morre, e aí coloca o nome da criança de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Por que Icabô? Foi-se a glória de Deus. Era o acontecimento naquele momento. Então, às vezes o nome era dado devido ao acontecimento daquele momento. E qual era o acontecimento no momento aqui? O menino nasceu ruivo e peludo. Esaú. Tudo bem? Não tem o que aumentar aí. Então, por que o pessoal inventa em Jacó? Vamos lá. E aí, depois, diz o texto aqui, que logo em seguida, vem o segundo, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó, porque ele segurava o calcanhar. Olha, nasceu a criança segurando o calcanhar. Como é que nós vamos pôr? Jacó. Por causa daquele momento, daquele acontecimento. Está entendendo? E aí muitas pessoas dizem assim, não, o nome Jacó significa enganador. O nome Jacó significa enrolador, trapaceiro. Olha só. Mas é isso que diz o texto? O texto é bem claro. É isso que, então, vamos ver o que o texto diz. Não é o que eu estou falando. É o que o texto da palavra diz. Olha aí. Versículo 26. Estamos em Gênesis 25, versículo 26. Depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Então o nome Jacó não significa enganador. Não significa enganador. Pode puxar raiz de lá, raiz de cá, trazer porque isso aqui no sumério, no traçado do aramaico, junto com... Não, irmão, o texto está bem claro. Não tem que se inventar coisa no texto da palavra de Deus. Está bem claro. Então ele nasceu segurado ao calcanhar e chamou Jacó, porque Jacó é aquele que segura o calcanhar. Agora, como enganador? Se eles davam o nome pelo momento, como enganador? Uma criança que acaba de nascer, você já sabe qual é o caráter dela? Já dá para se definir o caráter de uma criança quando nasce? Não, põe o nome enganador, porque ele nasceu e ele vai ser enganador. Não, meu irmão, isso aí não procede, né? Não procede isso. Uma criança, o caráter é formado no indivíduo. O caráter, nós vamos ter aulas que nós vamos falar isso dentro da matéria de antropologia, nós vamos aprender que o caráter é formado no indivíduo, pelo que ele ouve, pelo que ele vê e pelo que ele pratica. Então, o seu caráter é formado dependendo do seu convívio, pelo que ele ouve, pelo que ele vê e pelo que ele pratica, vai se formar o caráter daquela pessoa. Nós vamos tratar o caráter, ninguém nasce com caráter bom ou caráter mau. O caráter ele é formado no indivíduo conforme ele vai se desenvolvendo. Nós vamos ter matérias que vai tratar sobre isso. Então o nome dele é Jacó. Esquece esse negócio. Vamos desmistificar esse negócio que Jacó é enganador. Vamos desmistificar, vamos começar aí. Como é, o ser humano ele é engraçado. O pregador, para ter fama, eles inventam um monte de coisa. Se você for pegar na Bíblia, então tá, Jacó é enganador? Então vamos ver aonde Jacó é enganador. Você só vai encontrar, veja bem, irmão, você só vai encontrar duas passagens a respeito de Jacó, que são duas passagens que deixam um pouco em xeque aí. A primeira passagem é que ele ganha o direito à primogenitura, né, de Esaú, depois de uma troca que ele faz com Esaú. Ele prepara lá uma comida gostosa, um prato de lentilha bem gostoso. Esaú chega, aí Esaú quer comer, né? Esaú quer comer,
E aí Esaú faz o quê? Esaú olha, rapaz, me dá o prato. Ele fala, você me dá o direito da primogenitura? Vamos fazer uma troca. Você me dá o direito da primogenitura e eu te dou o prato de lentilha. Jacó não enganou Esaú. Por quê? Porque ele prometeu o prato de lentilha e foi isso que ele deu. Ele fez uma troca. Ele foi um bom negociante. Você quer o prato? Eu tenho aqui, o prato bonito, gostoso. Rapaz, eu provei, tá uma delícia. Você quer mesmo? Quero. Então você me dá o direito da primogenitura que o prato de comida é teu. Eu vou te dar ele. E ele foi e falou, para que me serve a primogenitura? Se eu morrer de fome? Me dá o prato de comida. E aí ele trocou. Então ele fez uma troca. No segundo episódio, podemos até dizer que houve um engano. Realmente. Só que não foi Jacó que quis enganar seu pai. Se você ler bem o texto lá, daqui a pouco nós vamos chegar lá, quando nós lermos o texto, você vai ver que Jacó não quis enganar seu pai. Jacó ainda falou assim para a mãe dele, não mãe, mas se eu for lá, o pai vai saber que não sou eu, e aí em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E aí a mãe dele instiga ele dizendo, rapaz, faça o que eu estou te mandando. A mãe dele prepara o prato, a mãe dele prepara tudo e fala para ele, faça o que eu estou te mandando. E ela ainda diz mais, depois nós vamos ler o texto, ela diz mais, se houver alguma maldição, que toda maldição recaia sobre mim. Ela pede para recair sobre ela. Então Jacó foi obediente à sua mãe. Ele obedeceu sua mãe, porque a mãe dele acabou pegando o pulso firme com ele. Foi conivente? Foi. Então temos aí o primeiro erro de Jacó. Então temos aí, enganou, participou de um engano com o pai dele. Por mais que ele não foi o autor do engano, o projetista do engano, aquele que projetou o engano, mas ele foi a favor do engano. Então ele enganou. Porque engano é engano. Participando diretamente ou indiretamente é engano. Então ele enganou. Quantas vezes mais Jacó enganou alguém? Eu desafio você a procurar na Bíblia, depois desse episódio com o pai dele, qual foi a outra vez que Jacó enganou alguém. Eu te desafio como lição de casa, tá bom? Você vai procurar e depois você posta para mim no particular. Pastor, eu achei aqui, Jacó enganou. Jacó enganou. Porque eu não achei. Eu não acho outra passagem que Jacó usou de má fé com alguém enganando. Quer dizer então que o nome Jacó é enganador porque Jacó foi enganador, porque ele cometeu um erro. Quer dizer então que cometeu um erro é o que ele é. Não é isso que nós aprendemos. A pessoa ela passa a ter aquele nome pejorativo por causa da prática de suas realizações. Por exemplo, uma pessoa ela é mecânica. Por que ela é mecânica? Porque ela vive da prática de realizar a mecânica. Então ela é um mecânico. Ela tem lá o seu estabelecimento aberto, ela vive da prática. Uma mulher, temos lá uma mulher, Agora eu vou chutar o pau da barraca aqui. Uma mulher, ela é casada. Casada. Ela traiu o marido dela com outro. Traiu o marido dela. Traiu. Ela traiu com outro. Uma vez só. Ela caiu, Caiu com outra pessoa, traiu o marido e tal, se arrependeu, pediu perdão. Agora eu faço a pergunta. Essa mulher que traiu o marido uma vez só, ela é prostituta? Ela é prostituta? Ela é prostituta? Ela traiu o marido uma vez só. Ela é prostituta? Não, senhor. Por quê? Porque a prostituta, ela vive da prática da prostituição, Para ela ser uma prostituta, ela tem que fazer o quê? Não é deitar com um, não. Ela tem que cair com um, depois tem que cair com o outro, depois tem que cair com o outro e tem que ser remunerada. Aí ela vive dessa prática. Se ela vive dessa prática, aí ela é prostituta. Tá entendendo? O que é você taxar alguém
por aquilo, por um deslize. O ser humano tem esse costume. Até hoje eu ouço alguns pregadores que pula no púlpito, rola, bate no peito porque Jacó era enganador. Aí você pergunta, mas me mostra onde que ele enganou. Ah, o prato de lentilha. Não, lá não enganou. Ah, foi a mãe dele. Beleza, ele enganou. Lá ele participou do engano. Qual mais? Me fale mais. Aí o pregador cisca para lá, cisca para cá e não consegue achar mais nada. Por que que não consegue achar? Porque ele ouviu alguém falar para ele que Jacó, o nome Jacó era enganador e na realidade não é. O nome Jacó lhe foi dado quando ele nasceu, porque ele nasceu segurado ao calcanhar do seu irmão. Tá bom? Então Jacó não era enganador. Teve o episódio, a mesma coisa de Davi. Davi caiu em pecado com Betseba, ele adulterou, pediu perdão. Quantas vezes mais Davi fez isso? Quantas vezes mais Davi caiu em pecado? Então, nós temos que tomar muito cuidado. O mundo está condenando as pessoas por causa de um erro. E não se pode fazer isso. Ok? É a mesma coisa alguém perguntar para você assim, meu querido, nós somos pecadores, você é pecador? Olha a pergunta. Você é pecador? Você é pecador? A pessoa pergunta para mim, eu falo, Gilmar, você é pecador? Eu falo, não, eu não. Posso pecar, posso cometer pecado, mas eu não sou pecador. Por quê? Porque eu, não vivo na prática do pecado. Porque eu não vivo da prática do pecado. Para mim ser pecador, para que eu seja pecador, eu tenho que viver na prática do pecado. Qual é a prática que nós vivemos? Qual é a prática que nós vivemos? A Bíblia diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. Então o que que nós praticamos? Praticamos a santidade. Não estou falando em santidade no sentido de ser celestial, de ficar brilhando, peito empolado, eu sou santo. Não. Estou falando santidade na tradução etimológica da palavra santo, que significa separado. Então, eu vivo da prática de uma separação para Cristo. Então, eu me santifico, eu sou separado para Cristo e eu vivo essa prática de separação. Não me envolvo mais com as coisas que eu me envolvia quando eu estava perdido sem Cristo, sem entendimento, sem conhecimento e sem sabedoria. Então, nós vivemos da prática da santidade. Se nós vivemos da prática da santidade, nós somos o quê? Nós somos, olha aí, meu irmão, santos. Então, eu sou santo, não sou pecador, eu sou santo. Eu fui pecador. Eu fui, hoje eu sou santo. E aí você vai ver as cartas do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve aos santos e amados irmãos de Galácia, aos santos e amados irmãos filipenses, aos santos que estão na igreja de Éfeso. E aí vai, ele sempre escreve aos santos, porque vivemos da prática da santificação. Se dissermos, Pedro deixou registrar, se dissermos que não há pecado em nós, enganamos a nós mesmos e somos mentirosos. Eu não estou dizendo que nós não temos pecado e não podemos cometer pecado, mas nós não vivemos nessa prática. Essa não é a nossa prática. A nossa prática é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação, ok? Então, vamos continuar aqui. Só dei essa pincelada para explicar por que chamar esse camarada aqui de enganador. Então, não chame Jacó de enganador, pelo amor de Deus. Eu detesto quando chega alguém para mim e fala, porque Jacó, o nome Jacó, aquele cara era enganador. Eu quero dar um treco em mim, irmão, dar um treco em mim. Eu defendo Jacó de unha e dente, porque ele não era.
Ele cometeu um erro com a mãe dele levou ele a cometer esse erro, ele fez, foi conivente, pecou, mas ele não era enganador, tá? Jacó não era enganador não. Então temos aqui Jacó e Esaú, tá? Ó, lembrando, eles eram gêmeos. Agora, olha o que diz a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Vamos dar um apertinho aqui. Olha a leitura do versículo de número 22. Olha aí, 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Parece até que você já viu os dois lutando aí, né? Um dando pernada, o outro dando murro. Ai, Deus, vamos lá. Os filhos lutavam no ventre dela, versículo 22 do capítulo 25. E ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor: por que isso está acontecendo comigo? Eu vou perguntar para Deus, por que esses dois meninos estão assim? E o Senhor lhe disse, olha o que Deus, aqui é Deus, Yahvé, olha o que Yahvé disse para ela. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão. É bom saber isso, os dois povos, viu? Lembra que nós falamos na aula passada? Os que nasceram de Esaú, que depois Esaú foi mudado para Edom, assim como Jacó foi mudado para Israel. Então aí vem a descendência dos israelitas, que é de Israel, e os edomitas, que são de Edom. Agora veja bem aqui. Duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. O mais velho servirá o mais novo. Quem é que disse que o mais velho, primogênito, mais velho. O segundo, mais novo. Quem disse que esse Esaú ia servir a Jacó? O próprio Deus. O próprio Deus. E Deus fala isso antes deles nascerem. Olha que interessante. Agora eu pergunto para você, por que Deus abençoa Jacó, faz Jacó ser próspero, faz Esaú servir Jacó, se Esaú era o primogênito? Até aqui na história, olha, passou o filho de Adão, né? Caim, Abel. Caim era o primogênito, pecou, perdeu a primogenitura, matou Abel. Depois vem Sete, que é o terceiro filho, né? Sete não é porque ele é o sétimo, não. É Sete porque é o terceiro filho. E aí o direito da primogenitura passa para Sete, porque Abel estava morto e Caim amaldiçoado. Então Sete tem o direito da primogenitura e Deus abençoa. De Sete, aí vem Deus abençoando os primogênitos, e os primogênitos sendo abençoados, nós vamos para Noé, aí Noé tem Sem, Cã, Jafé, Sem era o mais velho, Sem é abençoado, aí Sem tem o filho mais velho Éber é abençoado, aí vem Terá, Terá se desvia, mas aí Terá tem Abrão ele é o primogênito, é abençoado, todos os primogênitos Deus vem abençoando, ele abençoa Jacó, que é o filho mais novo. E o mais velho, a princípio, não fez nada ainda, porque ainda estão no ventre da mãe. Então, não podemos dizer, não, mas Esaú fez isso, aí Deus, realmente, ele troca o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Mas Deus faz a promessa no ventre. Deus fala para Rebeca no ventre dela. Então, Deus já tinha declarado para Rebeca que o mais velho ia servir o mais novo, ou seja, o mais novo ia mandar, ele ia tomar o lugar do mais velho. O que acontece, irmãos? Hoje, a ciência nos ajuda a entender isso aqui.
Perceba que os dois irmãos eram gêmeos, ok? Eles eram gêmeos. Mas sabemos que a ciência nos mostra que existem dois tipos de gêmeos. Ó, existem dois tipos de gêmeos. Vamos por aqui. Existem os gêmeos fraternos. Existem os gêmeos fraternos e existem os gêmeos idênticos. Tá? Existem dois tipos de gêmeos. Às vezes o nome muda, um nome científico, mas assim fica mais fácil de você entender. Os gêmeos fraternos e os gêmeos idênticos. Então vamos observar, observação, qual era o tipo de gêmeos que era Esaú e Jacó. Ora, vemos que pelo texto da palavra de Deus nos revela que Esaú era ruivo e era peludo, cheio de pelos. Tanto que quando ele vai oferecer o guisado para Isaac, Jacó teve que colocar uma pele para quando o pai dele passasse a mão, detectasse que ele era peludo para achar que ele era Esaú. Por quê? Porque Jacó não era peludo. Peludo era Esaú. Então nós identificamos que eles não eram gêmeos idênticos. Então eles não eram gêmeos idênticos. Se eles não eram gêmeos idênticos, então eles eram gêmeos fraternos. Gêmeos fraternos. Então já detectamos alguma coisa aqui, ó. Ok? Então, os dois aqui, ó, Jacó e Esaú, eram gêmeos fraternos. Como que é gerado os gêmeos fraternos? Porque é diferente de como é gerado os gêmeos idênticos. Como é gerado? Olha, é gerado assim. Vamos lá. Ó. Vamos por aqui. Como é gerado? Vai anotando aí, faz essa anotação aí. No ovário da mulher, fecunda uma célula. Fecunda uma célula. Uma célula. E esta célula, quando ela é fecundada, que gera a célula se divide ao meio, ó. Se divide ao meio. Esta gera uma criança e esta gera a outra criança. Então, os gêmeos idênticos é quando a mesma célula se divide e geram duas crianças ao mesmo tempo da mesma célula que se dividiu, e eles são gerados da mesma maneira, do mesmo jeito, e saem gêmeos idênticos. A formação é junta, a formação é igual, a formação é no mesmo tempo. Deu para entender? É no mesmo tempo. Então aqui, ó, a formação é igual. Ó, então, gêmeos idênticos, a ciência nos mostra que são idênticos porque é uma célula que se divide, formam as duas crianças e a formação é igual. Nos gêmeos fraternos, a formação se lá é igual, aqui é o quê? É desigual. Então, se os gêmeos idênticos, a formação é igual,
os gêmeos fraternos, a formação é desigual. Por que desigual? Porque os gêmeos fraternos é quando o ovário é fecundado e fecundam duas células no ovário. Duas células diferentes. Fecunda uma e fecunda a outra. Deu para entender? Vai ser gerado duas crianças, mas não ao mesmo tempo. Por isso pode nascer uma de um jeito, outra de outra, uma de 6 meses, de 7 meses, uma desenvolve mais, a outra desenvolve menos, e assim vai. Por quê? Porque são duas células diferentes que estão se formando no útero da mulher. Então, por isso eles não vão ser idênticos, eles vão ser fraternos, porque é da mesma mãe, é do mesmo útero, porém a formação é desigual. E a ciência comprova que ele que é formado primeiro, ele vai ocupando o útero. E o que é formado primeiro e o que é formado por segundo, como esse aqui ocupa o útero da mulher, o útero, esse aqui começa a desenvolver para chegar mais perto do nascimento, do cólon. Por quê? Porque esse aqui ocupou o útero e esse aqui se desloca. Então, o que é formado segundo, ele se desloca, ó, para nascer primeiro. E o que é formado primeiro permanece no útero e ele vai nascer por segundo plano. A ciência comprova isso aqui. Então, as células são diferentes, por isso há um deslocamento no nascimento. Aqui, como é igual, eles são gerados no mesmo útero igualmente, sem deslocamento para o nascimento. E são formados ao mesmo tempo e saem gêmeos idênticos. Lógico que um vai nascer primeiro que o outro, mas eles são formados, a formação é igual, ao mesmo tempo. E aqui não, a formação é desigual. Um se forma primeiro que o outro. Só que o que forma primeiro ocupa o ovário, o que forma segundo, como o ovário está ocupado, ele se desloca mais para baixo do cólon e ele nasce primeiro. Deus estava dizendo que, ela diz assim, as duas crianças lutam no meu ventre. Não é que lutam no meu ventre, a formação está sendo desigual, está havendo um deslocamento das crianças no ventre de Rebeca. E um está se posicionando para nascer primeiro. Só que o que ia nascer primeiro não era o primogênito da formação. Ele ia ser o primogênito por nascimento, mas não por formação. E aí Deus fala para ela, não se preocupe, porque o maior, o que nascer primeiro, que vocês vão dizer que é o primogênito, o maior vai servir ao menor, porque eu sou Deus que te conheço desde o ventre da sua mãe. Oh, glória a Deus! Isso aqui é glorioso, viu? Isso aqui é glorioso. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então, fique tranquilo, meu Jacó. Eu sei que você vai nascer por segundo, mas eu sei que você é o primeiro na formação, porque Deus, ele conhece você desde o nascimento. Quando o óvulo é fecundado, Deus já te conhece, já sabe quem você será. Então, Deus, ele fez o certo. Segundo a ciência, ela comprova que, na realidade, Jacó, que nasceu por segundo, mas ele foi formado primeiro. Então, ele é o primogênito da formação. Por isso Deus fala, eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel, diante dos olhos dos homens, porque eu sei que você é o primogênito da formação, desde o ventre da tua mãe. Deu para entender isso aqui, irmãos? É meio rápido, mas vamos prosseguir aqui. Então, fica aí com essa revelação da palavra, né? Então, meus irmãos, vamos entrar aqui, nós estamos no Gênesis 25, falamos do nascimento de Jacó.
Eu não vou me adentrar agora em Jacó, vou continuar aqui em Isaac, porque na aula que vem eu vou falar de Jacó. Nós vamos falar de Jacó, na aula que vem nós vamos falar de Jacó mais ainda. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, uma outra revelação, Gênesis, volta aí um pouco, Gênesis capítulo 21, vamos ler aqui o versículo 32 e o versículo 33. Ó, 21, 32 e o 33. Eu vou ler o 31, tá? 31. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Ali fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Versículo 33. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. Então nós vemos aqui, Abraão, quando ele vai para a terra dos filisteus, ele faz uma aliança com Abimeleque, né? Então ele faz ali uma aliança com Abimeleque, e no versículo 33, Abraão faz o quê? Ele cavou, poços. E Abraão saiu do Egito, ele então cavou poços lá, deu água na terra dos filisteus, ele ficou acampado na terra dos filisteus, mas ele cavou poços, e o versículo 33 diz que ele fez um bosque, ele fez um bosque em Berseba. Berseba é o lugar que ele fez o pacto com Abimeleque. Então, Abraão, ele cavou poços, ele cavou poço e fez um bosque. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz aqui. Isso aqui é maravilhoso. Pega aí, 33. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Então ele plantou um bosque em Berseba e ele invoca ali o nome do Senhor. Berseba significa promessa. Berseba, promessa. Tá? Berseba, promessa. Berseba significa promessa. Só que quando Abraão morreu, quando Abraão morreu, os poços aqui, eles foram entulhados pelos filisteus. Então os filisteus entulharam. Entulharam. Eles foram lá e entulharam os poços. Então, Abraão cavou, fez um bosque, uma coisa maravilhosa, invocou o nome do Senhor, mas quando ele morreu, os filisteus foram lá e entulharam. Depois, quem chega naquela terra? Isaac. Então aqui tem Abraão, aí chega naquela terra lá, Isaac. Isaac chega naquela terra. Aí você vai ler aí, Gênesis 26. Agora você vai lá para Gênesis 26, porque Isaac chegou lá nas terras. Gênesis 26 e o versículo 18. Olha aí. E aí Isaac partiu e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Versículo 18. É Gênesis 26, 18. Me acompanha aí. Gênesis 26, 18. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai,
e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerá, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Versículo 21. Então cavaram em outro poço, também contenderam por causa dele, por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali, cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, por isso deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Em Berseba apareceu-lhe o anjo naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo e te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali uma tenda e os seus servos cavaram um poço. Então olha aqui, Isaque chega ali em Berseba, e aí ali ele faz o quê? Ele invoca o nome do Senhor, Deus faz as promessas que fez para Abraão, Deus faz para Isaque, e aí ali ele faz três coisas. Ali ele edifica um altar, ele arma uma tenda e ele cava um poço. Ó, isso aqui é forte, isso aqui é forte demais, irmão. Ó. Isaque faz. Isaque faz. Ele arma o altar, olha o que diz aí. Ele edifica um altar, ó. Edifica um altar. Ele edifica o altar, arma a tenda e cava o poço. Ele edifica um altar, ele arma a tenda e ele cava o poço, tá? E só que antes disso ele já tinha cavado 3 poços, ó. Ele vai no versículo 18, ele vai lá no primeiro poço, ó. Primeiro poço, que era o poço de Abraão, que os filisteus, com a morte de Abraão, tinham entulhado. Os filisteus entulharam. Então ele foi lá para Gerar, e ele foi até os poços de Abraão, que estava entulhado, e ele cava não outro poço, ele cava o mesmo poço que os filisteus tinham entulhado. Ele cava o mesmo poço que os filisteus tinham entulhado. E o primeiro poço era Eseque. Ó, primeiro poço, Eseque. Primeiro poço, Eseque. Anota aí. Segundo poço, Sitna. Sitna. Terceiro poço, está tudo no texto aí que nós lemos. Terceiro poço. Segundo poço, Sitna. Terceiro poço, Reobote. Agora vamos lá. Eseque, ele significa contenda, ó. Contenda. Sitna significa inimizade. Inimizade. E o Reobote é alargamento ou lugares altos. Ó, eu vou pôr aqui lugares altos. É alargamento ou lugares altos. E nesse poço ele não arruma mais confusão. Aí ali ele fica e ele fala: não, aqui eu vou ficar. Aqui agora nós vamos gerar. E aí ele chega em Berseba, ele vai para Berseba,
né? Isso aqui é em Berseba, ó. Berseba, que esse aqui é o quarto poço. Em Berseba, que significa promessa, em Berseba, que significa promessa, Isaac edifica o altar, arma a tenda e cava o poço, que seria o quarto poço, né? Olha aí o trabalho como é. Agora aqui nós estamos aqui fazendo uma observação no texto e fazendo uma interpretação literal. Ó, então Isaac ele vai para Gerar, aí em Gerar ele vai para os poços que o seu pai Abraão tinha cavado. Depois da morte de Abraão, os filisteus entulham o poço. Aí vem o filho de Abraão, Isaac, volta para Gerar. Vai então no primeiro poço que Abraão cavou, ele tira o entulho, ele limpa o poço. E aí vem a contenda dos servos de Abimeleque, e diz, não, essa água é nossa, essa água nos pertence. E aí ele sai, deixa o poço lá e sai, os filisteus tomam conta do poço. Aí ele vai para Sitna. Sitna ele desentulha outro poço, e aí aparece de novo os camaradas lá e tomam a água de Isaac, expulsa Isaac de lá. Aí Isaac vai para o terceiro poço, que é Reobote. Reobote que significa lugares altos ou largos. E aí ele vai lá, faz o poço, limpa, desentulha o poço Reobote, que é lugares altos, e aí ali eles não perturbam mais ele, e ali ele fica. Aí dali ele vai para Berseba. Berseba é o lugar que Abraão fez um bosque. E aí ele vai para o lugar que Abraão fez um bosque em Berseba, que é a promessa. E quando ele chega lá em Berseba, na promessa, aonde o pai dele tinha feito um bosque, tinha trabalhado, lá tinha toda uma estrutura, ele pega então lá, ele edifica um altar, arma a tenda e cava o poço. Aí ele cava um poço ali. Então, Abraão cava o poço, Isaac desentulha os poços, e aí depois vem Jacó. Ó, e aí vem Jacó. Vem Jacó, né? Isaac e Jacó. Ó. Então aqui ele cava, aqui ele desentulha, e Jacó dá o nome. Jacó dá o nome do poço que Jacó faz. Porque Jacó também cava um poço. Só que o poço, Jacó dá o nome dele, ele é conhecido como Poço de Jacó. E aí você vai lá para João, para o Evangelho de João, no capítulo 4, ó, Evangelho de João, capítulo 4, do 11 ao 12. Ó. Lembra da samaritana? João 11 e 12. Olha aqui, João. Olha o que diz o texto aqui. João 4. Olha o que diz o texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Aquele poço era conhecido como o Poço de Jacó ou a Fonte de Jacó. Ele dá o nome dele do poço, o nome dele serve para gerações. Então Jacó, ele cava um poço, dá nome ao poço e o nome é o dele mesmo. Enquanto que Isaac não deu nome ao poço, Abraão não deu nome ao poço. Quando eu digo não deu o nome, não deu o nome dele. Não deu o nome dele ao poço.
Mas Jacó não, é o poço de Jacó, a fonte de Jacó. Todos os textos você vai dizer que ele chegou no poço de Jacó. E ali era a fonte de Jacó. Olha aqui, o versículo 4. Olha o versículo 6 do capítulo 4 do Evangelho de João. Ó, estava ali a fonte de Jacó. Ninguém conhecia aquela fonte por outro nome, era a fonte de Jacó. Então nós temos aí a trilogia de cavar um poço. Qual é a trilogia? Primeiro veio, cavou, os filisteus entulhou, aí o segundo veio, desentulhou, e o terceiro veio, deu seu nome. Isso aqui é poderoso, irmão. Isso aqui, numa figura de linguagem, para uma revelação do trabalhar do Espírito de Deus, nós entendemos aqui Deus trabalhando desde o princípio, o Antigo Testamento, e os inimigos entulhando, tentando barrar a revelação de Deus. Aí veio Jesus Cristo, porque Isaac tipifica Jesus, até quando ele é oferecido em sacrifício. Vem Jesus e ele vem fazer o quê? Ele vem desentulhar os poços, cumprir a chamada do Pai, trazer a revelação aquilo que o inimigo tapou. O inimigo quis brecar a revelação, mas Jesus veio para revelar, desentulhar, fazer a água voltar a jorrar, trazer rios de água viva. E aí sim é edificado o altar, é armada a tenda e cavado o poço. Isso aqui é profundo. Não vai dar tempo de nós entrar hoje, então eu estou dando uma pincelada, depois nós vamos voltar nesse assunto. E Jacó não, Jacó vem e dá um nome. Jacó, ele agora sela. Não, é a fonte de Jacó. E ela é conhecida como fonte de Jacó. E os rejeitados, os samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus, vai pegando a revelação. Os samaritanos, rejeitados pelos judeus, uma mulher rejeitada pela sociedade, estava na fonte de Jacó. Então temos aqui Deus cavando o poço, trazendo a revelação da palavra, e o inimigo atrapalhando essa revelação. Jesus veio para firmar a revelação e depois vem o selo, o nome. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Olha, isso aqui é uma simbologia, uma figura de linguagem. Vem o Espírito Santo para aquele que é rejeitado. Pode vir, meu irmão, aceitar Jesus, deixar o Espírito Santo fazer morada, porque ele vai confirmar a obra que Deus começou. Deus começou a obra na tua vida. Os filisteus, os inimigos querem entulhar, querem barrar, querem fazer você ficar apagado. Mas aí veio Jesus Cristo, morreu na cruz, ele abre as fontes novamente, a água jorra no nosso interior, ele agora, ele quebranta, ele purifica todo pecado, ele te faz merecedor do reino, através da graça, do favor imerecido. E quando ele vai ao Pai, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio dar nome ao poço, ele veio agora decretar: esse poço tem nome e pertence a Yahvé. A Yahvé pertence esse poço é precioso, vai continuar jogando água e ele vai atender a todos os necessitados da palavra de Deus. Fica aí com essa breve revelação desses fatos e esses acontecimentos por Abraão, Isaac e Jacó, fechando aí com chave de ouro. Na próxima aula nós vamos continuar com Jacó. E até a nossa próxima aula no nome de Jesus. Deus abençoe vocês.